Vamos lá, continuando. Bom, eu fiz aqui uns concertos, porque eu acabei esquecendo de salvar como str, daí eu desfiz lá tudo e salvei novamente como str. Então, a partir desse str aqui, eu vou fazer também um exemplo sobre strlen. Vou até salvar como isso aqui, Ctrl Shift S. strlen é strlen. Pronto. strlen vai ler a quantidade da string e vai dar um total numérico referente ao tamanho, a quantidade de caracteres por linha. Por exemplo, se você tem um formulário de cadastro, e você quer limitar o cadastro do campo 9, por exemplo, de até 50 caracteres, então você vai lá e limita. Verifica com a função strlen a quantidade. Caso a quantidade seja maior, você simplesmente não vai executar o SQL para inserir no banco de dados. Então a gente não vai fazer aqui com o exemplo de inserção de banco de dados, né? Mas eu vou mostrar como retornar uma mensagem dizendo que se a pessoa digitar mais que a quantidade permitida, ele dê algum erro, exiba algum errinho. Então vamos lá. Aqui em strlen já temos aqui, ó, usando str, funções str. Então eu vou copiar isso daqui, tá? Ctrl C e vou colar aqui embaixo. Cadê o fechamento aqui dessa div? Eu vou fazer com que fique separado o strlen, tá aqui, está aqui. Onde que finaliza isso? Que finaliza aqui. Então, para ficar aqui um espaço bacaninha, vou colocar aqui. E isso aqui vai fechar aqui também. Ou melhor, já tem o fechamento lá embaixo, né? Deixa eu testar aqui para ver como ficou. Opa, aí beleza, ó. Ficou um espação enorme aqui, deixa eu ver. strlen. Ficou um espação enorme aqui. Por que ficou esse espaço grande? Sei, entendi. É por causa do CSS. O CSS está definido aqui com 600. Tá, tudo bem. Tranquilo. Vamos deixar assim mesmo. Então, aqui o exemplo str. E aqui vai ser o exemplo strlen. Então, nesse caso, se você for fazer alguma validação com relação a strlen, tem que fazer aqui já no início. O exemplo que eu mencionei com relação ao nome, você pode fazer assim, ó. If str len variável nome for menor que 10, beleza, ele vai executar o nome aqui. Caso contrário, vamos dar um else aqui, ó, para mostrar alguma mensagem. Por exemplo, echo deixa eu ver, maior que 0, menor que 10, né? Senão vai dar erro. Tá. Você digitou um nome maior que 10 caracteres. Tá, ok? Beleza, eu vou colocar aqui meu nome. Isso aqui tem muito mais do que 10 caracteres. Tá?
Um detalhe bem interessante. Aqui, ó, nome, na verdade é o post. Essa variável nome nem existe ainda e eu estou comparando ela aqui. Então, esse foi o problema de não ter de não ter dado certo, né? Então, agora que eu arrumei, vou reenviar. Olha só, você digitou, note que apareceu aqui um erro. Ó. Você digitou um nome maior que 10 caracteres. Poderíamos fazer com que apareça aqui no formulário. Também, claro, com certeza. Vamos ver aqui como que a gente poderia fazer. Nesse caso, erro nome. Vamos criar uma variável com um nome, erro nome, que será igual a tal. Agora, aqui no formulário, vamos colocar aqui, logo, deixa eu ver, colocar um BRzinho, não, vamos colocar aqui um PHP, echo, erro nome. Neste caso, esse erro não deverá aparecer mais aqui em cima. Ó, não vai aparecer. Ele deverá aparecer aqui, ó. Você digitou um nome maior que 10 caracteres. Se entrarmos aqui diretamente, ó, não vai aparecer nada aqui porque não foi enviado nada ainda. Mas a partir do momento que a gente envia, olha só, deu erro, né? Apareceu você digitou um nome maior que 10 caracteres. OK? Então, esse é um meio de você fazer validações para que você envie, por exemplo, o cliente digite um nome que não ultrapasse a quantidade limite, porque senão vai ser cadastrado no banco de dados cortado, né? Fica faltando caracteres depois. De repente, também você pode limitar aqui no campo, né? Limite de caracteres, daí não tem como digitar mais do que determinado limite. Claro que isso aqui só foi um exemplo para você perceber o que dá para fazer com essa função aqui, strlen. Vou deixar aqui 50, né? Pronto. Strlen, a gente pode pegar o tamanho total de uma determinada variável. Por exemplo, eu quero strlen aqui, e-mail sem str. Aliás, aqui não tem nada a ver, né? Deixa eu ver aqui, e-mail, tamanho, não, quantidade de caracteres digitadas no e-mail. Pronto. Dessa forma iremos saber a quantidade total aqui, ó. strlen. Agora não tem nenhum tipo de parâmetro, nada. Pronto. Vou digitar aqui o e-mail, tá? Pronto, agora não deu erro nenhum. Olha só, exemplo usando funções strlen. Quantidade de caracteres digitadas no e-mail é de 23. Então, se a gente for lá no e-mail e contar, vai ter 23 caracteres. Você pode contar aqui que vai ter 23. O jaio@jaio.com, jaio 5.com mais 4, 5, 10, 14, 15 caracteres. O jaio. Então, olha só, o jaio, ó, 15 caracteres. Não foi encontrado o G, né? Claro, tudo bem. Mas é isso aí, ó. Então, a strlen ele vai fazer a contagem da quantidade de registro na string. Ok? Isso vai ser muito útil quando você for fazer validações referente a cadastro de formulários. Ok? Beleza? Geralmente você vai usar, como eu falei para vocês, em campos aqui tem como restringir a quantidade aqui diretamente, para que não passe de determinado tamanho. Porém, se for um teste-área aqui que não tem como fazer essa limitação, daí sim você pode fazer lá que você pode digitar uma mensagem de até 1000 caracteres. Fora disso vai dar erro, ele não vai se submeter. Ok? Tranquilo? Então, quando a gente for fazer lá o intermediário,
PHP mais avançado com acesso ao banco de dados, iremos ver tudo isso. Ok, beleza?